comigo na palavra no capítulo 7 do livro de Lucas e vamos a entrar em uma palavra bem interessante que quando o Senhor me deu isso, eu não estava entendendo muito que lado, porque essa história tem muitas facetas que a gente que podemos ler. Mas principalmente eu quero comentar algo com vocês. A maioria de nós tem acesso às redes sociais, né? Tem acesso a Facebook, Instagram, WhatsApp, e as notificações, não sei como que chama, essas visualizações que tem o WhatsApp, que o pessoal coloca status, né? Acho que chama status. E às vezes a gente se surpreende, uau, olha isso, olha a vida dele, olha a vida daquele, e parece que a vida do outro está sempre feliz, sorrindo, sempre sonhando com alguma coisa, sempre alcançando, e eu estou aqui, mal, né? A minha situação não é a mesma, e a gente começa a se comparar. Mas aí quando você fica mais perto dessas pessoas, você sabe que muita coisa não é tudo o que parece. Cada um de nós conhece a nossa história, cada um de nós sabe o que nós vivemos, onde estão nossos pés, dentro de que sapato está nosso pé, se o sapato aperta ou não. Cada um de nós sabe. E principalmente, eu falo isso porque às vezes nós podemos cair num engano tão grande, pessoal, tão grande, por pessoas que achamos que são legais e pelo que elas colocam, por aquilo que elas dizem, mas nós não conhecemos. E essa história fala de um homem que era extremadamente religioso. Religioso não é o mesmo que você ser espiritual. Espiritual é quando, também não significa você ser um santo. Espiritual é quando você tem uma relação com Deus e você se posiciona como filho de Deus. Porque um filho, e isso sempre eu falo, e vou voltar a falar, e eu vou fazer, vou marcar, enfatizar, obrigado filha, eu vou enfatizar isso em vocês, que o filho precisa conhecer, o verdadeiro filho é aquele que conhece o coração do seu pai. Não existe filho de verdade que não conhece o coração do seu pai. Eu, quando pequena, meus pais se separaram e meu pai era alcoólatra. Ele batia muito na minha mãe, era muito triste. Nós éramos pequenininhos, 3. E minha mãe, literalmente, ela teve que fugir de casa com nós 3 pequenininhos. Ela morava em outra cidade, não na cidade materna. E ela fugiu com a ajuda de uns amigos. Ela conseguiu pegar um avião e foi para outra cidade para começar a vida de novo. Então eu não tive uma relação com meu pai. E eu sempre me sentia assim como, vamos dizer, órfã, no sentido. Mas ao mesmo tempo eu escutava a minha mãe, as coisas que ela tinha passado. Mas ela sempre respeitou a ele mesmo, né? Com todas essas atitudes violentas. Ela sempre falou, olha, não era algo bom para mim, né? Mas eu queria ter mais aproximação com ele. Depois de um tempo, quando eu já fui adolescente, a gente se aproximou um pouco mais, tínhamos algumas saídas, às vezes, né? Mas essa falta de paternidade criou muitas inseguranças na minha vida. Um filho, quando conhece o pai, sabe a raiz que ele tem, então isso traz segurança. E a tua autoestima, ela fica mais forte, porque você sabe qual é a tua raiz, então de onde você vem, não importa se a pessoa tem defeitos ou não, mas você ama porque você se sente amado. A gente ama porque nós nos sentimos amados. Mas quando nós somos deixados de lado, quando nós somos abandonados ou abortados no amor dentro de casa, aí vem muitas situações em nossa vida que pode endurecer o nosso coração, né? E nos convertir em uma pessoa amarga, alguém que não esperávamos ser. E eu fui essa pessoa, uma pessoa muito amarga, alguém que eu não achava que eu, hoje olhando para trás, eu não me lembro, não, penso assim, meu Deus, quanto Deus me perdoou e Ele me transformou.
A Bíblia diz que muito se amou, muito, ao que muito se perdoou, muito amou. Quando você erra muito, você é muito amado e perdoado, você tem uma dívida de amor, de gratidão com o teu Pai Celestial. E esse homem religioso aqui, bom, terminando um pouco minha história pessoal, isso me levou por situações, por um caminho muito difícil na minha vida. Eu não era uma pessoa, nunca tomei droga, não usei droga, nem álcool, nem nada disso, mas me volvi religiosa. Eu era da igreja católica na época, eu me volvi extremadamente religiosa, que eu seguia todas as ordenanças da igreja e fazia parte do coral da igreja, fazia parte da escola dominicana da igreja, fazia parte de várias coisas que a igreja, os encontros, o retiro, eu sempre estava lá primeiro, né? Mas eu conhecia toda a lei da igreja, toda a lei na religião, mas eu não conhecia a graça na minha vida. Passou o tempo, meu pai, ele se casou novamente e ele adotou uma família assim, que já tinha outros filhos, e Deus meio que transformou ele como um pai. Ele teve outras atitudes com essa nova família, mas a gente nunca teve uma aproximação. E eu conheci Jesus com 16 anos, só que foi um processo. Uma coisa é você conhecer Jesus, conhecer, né? A gente, eu conheço Bolsonaro porque eu escuto nas mídias. Eu conheço, sei lá, Pablo Marçal porque eu escuto nas mídias. Eu conheço um fulano porque eu escuto nas mídias. Mas você conhecer, de ter uma relação, é outra coisa. Eu conhecia a Deus, mas eu não tinha uma relação com Deus. Então foi um processo na minha vida. E eu me volvi muito religiosa. De fato, meus primeiros filhos, eles sofreram bastante na minha mão, porque eu era tão religiosa que era rígida demais. E eles sofreram com isso. Mas, enfim. Voltando à história do capítulo 7 de Lucas, página, acho que é número 39, a história de Simão, o fariseu, né? Aqui nós vemos um homem que conhece toda a lei, mas ele não tem amor. Porque quem conhece a lei e é religioso é uma pessoa que tem um coração endurecido, um coração de pedra. Jesus condenava muito os fariseus porque eles realmente conheciam a lei na ponta da língua, mas eles não praticavam. Então, vamos lá, ler a história, o que fala. 36, perdão. Lucas 7:36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Lembre-se, um fariseu era uma das raças religiosas mais pesadinhas, né? Jesus foi até a casa dele, entrou e se sentou para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim, guarda essa palavra, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida do pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então, ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão o fariseu. Você está certo, disse Jesus. Então, virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés.
Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdonados. A sua fé salvou a você. Vai em paz. E os fariseus ficaram doidos aqui no versículo 49. Quem que é esse homem que salva, perdoa pecados? E aqui temos muitas coisas, gente, para observar e ver juntos. Primeiro, naquela época, a costume era de você receber tudo como Jesus fala aqui. Hoje seria todo esse procedimento para você receber uma visita. Hoje seria muito estranho se o Wesley me convida na casa dele e ele começa a me lavar os pés, né? E aí ele coloca azeite perfumado na minha cabeça. Eu ia falar: não, Wesley, acaba de passar um negócio caro aqui daquelas taças, você está estragando meu cabelo, né? Essas eram demonstrações, que essas demonstrações de receber uma visita, um estrangeiro em casa, estão em Levítico e Deuteronômio, que foi uma ordenança do Senhor, quando um estrangeiro chega na cidade, como que a gente tinha que receber ele. Então, Simeão não fez isso. Ele simplesmente abriu a porta, beleza, pode se sentar, e às vezes você chega na casa das pessoas que parece, você cria expectativa com o jantar, né? Mas Jesus é Jesus, então ele já sabia o que iria acontecer aqui. E ele foi por amor ao fariseu. Mas muitas vezes nós criamos expectativa quando somos convidados em algum lugar. E às vezes nossas expectativas são respondidas, às vezes somos frustrados, às vezes somos surpreendidos de tanto amor que nós recebemos. E Jesus foi, e Simeão meio que ignorou a ele. Não fez tudo aquilo, sabe? Porque ele era super religioso. Ele, na verdade, queria pegar no fraga Jesus, vendo alguma coisa errada do mestre. E sabe o que me chama a atenção? Que até o Espírito Santo estava me ministrando aqui, quando vocês estavam cantando Caminho no Deserto. Nós lançamos uma palavra profética no começo desse ano, que esse ano era um ano para correr, porque as bênçãos do Senhor estavam sobre nossas cabeças, amém? Então, quem tomou posse disso está começando a viver o melhor de Deus na sua vida, e eu creio disso. Então, a gente tem que correr e fortalecer nossos músculos para poder receber tudo o que Deus tem para nossas vidas. E às vezes a gente precisa se desafiar a nós mesmos, a coisas que a gente não seria capaz em uma situação normal de fazer para poder ganhar uma bênção. E eu tive uma visão, enquanto vocês cantavam, da mulher, né, entrando, né, pensei: Senhor, por que a mulher entrou na casa do fariseu, né? Bom, primeiro, a cultura naquela época, você eram portas abertas, não é como hoje, que você tranca, fecha a porta, como 500 chaves, tem medo de ladrão, não. Naquela época, a cultura era portas abertas, mas quando você recebia visitas, uma maneira de dizer: olha, minha casa está aberta para você. Mas uma multidão já estava lá fora, porque sabiam que Jesus estava lá dentro. Mas a mulher foi passando, porque a Bíblia diz que uma mulher de má fama ficou sabendo que Jesus estava lá. E ela foi até lá. Ela simplesmente poderia ter ido e chegado até lá: ah, legal, Jesus está aqui, deixa eu escutar. Mas não, ela tomou um passo a mais, foi na casa dela, pegou o mais caro que ela tinha, e foi entre o meio da multidão, espreitada assim, e chegou e se enfiou. E entrou. Muitas vezes, para você ser reconhecido, para você pegar a tua bênção, você tem que fazer além do que você normalmente faz. Falei: nossa, que mulher xereta, né? Que mulher intrometida, entrando assim, mas ela é uma pecadora. Como assim? Que foi e entrou na casa do outro, ela sabendo que era uma mulher pecadora, sabendo que todo mundo conhecia ela, mas ela não teve medo de entrar, nada paralisou ela, e ela foi lá no meio e entrou, e Jesus disse: essa história será conhecida, vá e não peque mais. De fato, está registrado na história bíblica, e nós conhecemos a atitude da mulher. Por quê? Porque ela decidiu com coragem, com valentia, entrar e ficar lá na frente. O que te lembra isso, Davi? Onde nós ficamos na frente essa semana? Era uma multidão, e a gente foi lá e sentou na frente.
Mas se você não tem a coragem, você não tem a ousadia de dizer, eu quero, eu vou chegar, eu preciso da minha bênção, preciso de uma vida transformada, você sempre vai ficar para trás, você sempre vai ficar por fora, você sempre vai ser aquele que quase chegou, mas não chegou, porque você não esteve disposto a correr atrás da tua bênção. Você ficou na tua área de conforto, você ficou cheio de teus temores, você ficou cheio das tuas dúvidas. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que fico? Será que me levanto? E você não fez nada. A ação produz um milagre. Você é quem precisa mover teus pés para que teu milagre aconteça. Amém? A mulher decidiu entrar, sabendo que ela ia ser julgada. E muitas vezes a gente não faz coisa porque temos medo do julgamento. Ai, o que vão dizer? Tem gente aqui que tem um potencial incrível, mas não é capaz de pegar um celular e gravar e falar uma mensagem. Olha, somente falar, Jesus te ama, você entendeu? Seja luz nessa escuridão. Gente, tem muita escuridão nesse mundo, muita escuridão. Ontem eu fui visitar uma pessoa que fazia um tempo que não via, um amigo querido, e ele me falou, Cláudia, eu estou sentindo que estão vivendo num mundo paralelo. O que as pessoas estão pensando? O que as pessoas têm na cabeça? Para onde o mundo está indo? Eu estou me sentindo num mundo paralelo. Mas quando a luz de Cristo está dentro de você e você deixa ela brilhar e crescer, você começa a ser luz, você começa a iluminar a vida dos outros. Comece a iluminar os outros. Não importa a quantidade que você falar, o importante é que você seja luz. Abra sua boca, disse o Senhor, e eu a encherei. Abre tua boca, seja luz. Nós estamos na escuridão. É o último tempo do avivamento, gente, o último avivamento antes de Jesus voltar. Então nós precisamos nos posicionar como filhos que abrem a boca e vão e entram nos lugares e levam Jesus para dentro das casas. Amém? Então, a mulher entrou e ela foi reconhecida na história. Julgaram. Mas sabe, esse é um aspecto dessa história. Mas tem um aspecto que me chama a atenção. As pessoas hipócritas, as pessoas que dizem, mas não fazem. Sabe, as pessoas que tem alguma atitude de bondade com você, mas na verdade elas no coração é diferente. Por isso nós temos que cuidar muito a falsidade dos religiosos. Pessoas, eu vejo muitos religiosos tirando foto da Bíblia e postando um versículo, e as atitudes delas falam totalmente o contrário de aquilo que eles estão falando. Então cuidado. E aí onde tem que entrar o discernimento. Eu sempre falo para os meus filhos, discernimento, tenha cuidado, olha para onde você está indo, com quem que você está falando. Discernimento que vem pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas, e Ele abre as portas e fecha as portas. Eu oro sempre para o Senhor, abre ou fecha as portas onde nós temos que entrar. Esse fariseu não fez nada que a costume daquela época mandava fazer. Ele fez de qualquer jeito, conforme era seu coração. Porque seu coração, ele estava desprezando Jesus. Ele convidou ele para jantar, mas ele desprezava Jesus, porque ele era um religioso. E tem muita gente que vai sorrir para você, mas no coração dele está desprezando você. Cuidado. Tem muita gente que sorri, mas ela despreza. Por quê? Porque ela se compara com você, porque ela quer ser você, porque ela está olhando para você com outros olhos. Então, cuidado. Nem todo mundo que convida você para jantar realmente quer ser teu amiguinho. Jesus sabia disso. Ele sentou, ele julgou no pensamento. E, gente, isso é interessante. Eu até fiz umas anotações enquanto estava estudando essa palavra. Disse, em um mundo de fingimento, precisamos entender e ter claro que cada uma das nossas atitudes são expostas diante de Deus. Nosso coração não é escondido dele. Porque, como diz a palavra, é Ele quem escudrinha os nossos corações. Olha esse versículo maravilhoso que está em Jeremias 17, versículo 10. Capítulo 17, versículo 10. Diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ou seja, eu sondo, eu vejo o teu coração. Eu provo os pensamentos. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Gente,
Tem que haver uma convergência entre teus pensamentos e teus caminhos. Você não pode pensar e achar. Quem que foi que me falou hoje de manhã? Ah, meu filho me falou hoje de manhã, meu filho Marco falou, mãe, mas tudo aquilo que a gente está falando, temos que colocar pé e começar a fazer acontecer, né? Com certeza. Não podemos só pensar. Então, nossos pensamentos têm que ir junto com as nossas ações. E aí você se torna uma pessoa sábia, uma pessoa confiável. Porque às vezes a gente fala muito e faz pouco. Lindos discursos como político, mas nós fazemos pouco. O fariseu, vem jantar na minha casa, Jesus, mas no coração e as atitudes dele não mostrou respeito para o Senhor. Ele não lavou os pés de Jesus quando entrou, conforme a costume daquela época, a cultura daquela época. Ele não fez isso. Ele não beijou, não jogou azeite na cabeça do mestre, não fez tudo isso que era daquela época. Hoje que seria? Você esperar a pessoa na porta da casa, oi, tudo bem que bom que você venha, e dar um abraço e levar e caminhar com a pessoa. Não sei se tem algumas outras coisas que eu estou mais por fora, porque a maioria dos que vão em casa já são parte de casa, já entram sozinhos em casa, então. Mas não sei se tem outros costumes de receber as pessoas em casa hoje em dia. E, lamentavelmente, as pessoas nem vão para a casa de ninguém hoje em dia, né? Porque tudo é virtual, tudo é hi, bye, longe mesmo. E ele não fez conforme. Então, ele já mostrou onde que estava o coração dele. Logo que Jesus entrou, ele mostrou onde que o coração dele estava. Realmente no desprezo, porque ele não fez com Jesus aquilo que deveria ter feito conforme ele convidou a jantar. Mostrar amor. Está me seguindo? Está me entendendo o meu ponto? Dá para entender? Ok. Então, Jesus chega, Jesus se senta na mesa e o fariseu julga. Cuidado com os pensamentos, disse o Senhor, porque eu sondo, e conforme isso, são suas ações. E eu te recompenso. Preciso fazer as coisas e nós estamos pensando algo, mas estamos dando a entender outra coisa. Nós estamos pensando, mas as nossas ações não. Olha que se fala esse versículo em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E é muito interessante esse livro de Gálatas aqui, porque o Senhor ele fala sobre as atitudes que a gente como cristão como precisamos ajudar, como precisamos guiar as pessoas. Várias coisas interessantes fala aqui em Gálatas. Mas o versículo principal diz: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Está melhor? As tuas ações vão fazer que você colha o fruto conforme as tuas ações. E de Deus não se zomba. Tem muita gente achando que pode fugir de Deus, achando que pode fazer do jeito dele. E realmente achando que tem a bênção de Deus para fazer do jeito que ele quer, que ela quer. Mas não é assim. Com Deus não se zomba. Se você vai pedir direção para Deus, que Deus te direcione em alguma decisão que você tem que tomar. Mas se você já tomou uma decisão no teu coração, não peça orientação para Deus. Cuidado, de Deus não se zomba. Você está pedindo, Deus, me dá sabedoria, me guia, me dá direção, e de repente você já está fazendo do jeito que você quer, e Deus está olhando aí tipo, ué, por que você está me pedindo?
se você vai fazer do teu jeito. Cuidado, de Deus não se zomba, galera. De Deus não se zomba, e isso é muito sério. E hoje eu vejo tanta gente meio perdida, achando, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho já. Mas sabe, a bênção de Deus está na palavra que diz que na multidão de conselheiros há segurança e sabedoria para fazer qualquer coisa. Peça conselho para pessoa sábia, pessoa que tem fruto. Não vai pedir conselho, já falei várias vezes isso. Não peça conselho para qualquer semané que não construiu nunca nada na vida. Você vai pedir conselho da tua vida, de teu trabalho, de teu futuro. Você vai pedir conselho sobre alguma situação amorosa para alguém que nunca construiu nada, que sempre está deixando de lado o namorado, marido, mulher? Não. Cuidado. E o fariseu, ele achava que ele estava agradando Jesus. Que triste, né? E ele estava sendo exposto com as suas atitudes. Muitas vezes a gente acha que nós estamos agradando, sabe? Eu vou fazer assim, assado. Mas as nossas atitudes, elas nos expõem. Quem ficou para a história ali? Não foi o fariseu que convidou a Jesus para jantar. De uma história com um final feliz. Mas a mulher que entrou sorrateiramente, sem ser chamada nem convidada, para fazer o que era certo. Porque ela amava Jesus. Porque ela sabia. Que isso tem a ver, pastora, com o que você começou contando da sua história, da sua vida. Sabe por que sou apaixonada por Jesus? Eu era tão religiosa. Eu era uma mulher tão endurecida, tão dura. Acho que ali até chegou a conhecer uma parte dessa da minha vida. Você pode comentar, pergunta para a Lia, que está aqui. Ela acredita ainda em mim. Glória a Deus. Ela conheceu uma parte da minha vida, uma mulher dura, uma mulher difícil, uma mulher que julgava, uma mulher que sempre criticava, uma mulher que ficava sempre olhando o que os outros faziam errado. Essa era eu. E eu vi quanto isso estava afetando e machucando as pessoas. E quando eu consegui me enxergar, eu mesma, sabe? Me olhar para o espelho e falar, quem é você? Porque você está um fake. Você está um falsa. Deus começou a falar comigo, me transformar. Aos poucos. Deixando a superficialidade. Deixando tudo aquilo que não era certo. E ele me mostrando, me expondo, né? Quanto dano eu já tinha feito. E eu precisei ir juntando os corações quebrados. Jesus me perdoou muito, muito, muito. Por isso que eu sou apaixonada por ele. Ele disse, ao que muito se perdoou, muito amor. Eu sei quanto eu preciso de Jesus na minha vida. Eu sei quanto Jesus fez por mim na minha vida. Quanto Ele faz todos os dias na minha vida. Eu sei quanto Ele me perdoou e fez a vista grossa para mim. E continua fazendo, porque eu não sou perfeita, né? E Ele me ama. Então, sonda seu coração. Se você acha que você já chegou, que está fazendo perfeitinho, às vezes somos fake em nossas atitudes, dentro da igreja, às vezes, com seu pastor, com sua pastora, com sua família. Você faz coisas, mas realmente as tuas atitudes, as tuas ações mostram totalmente o contrário. E as pessoas, principalmente filhos de Deus, têm discernimento. Tem tanta gente falsa hoje, lamentavelmente, não é verdade? Quem que já encontrou? Sou eu que encontro gente falsa. Alguém já viu gente falsa? Sim? Ai, que bom. Vocês estão muito quietos aí. Tipo, vocês estão falando o quê? Minha vida está tão boa. Está tudo bem. Mas tem gente falsa que nos machuca e que nós caímos na conversa. Esses dias nós estamos conversando com minha filha sobre uma situação de uma pessoa também que conheceu alguém na internet, se machucou tanto, e dá dor de ver, porque as pessoas acreditam. Mas sabe, nós não podemos
deixar de acreditar por causa disso. A Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos e nós não desfalecemos. Então aí se mostra o verdadeiro cristianismo. Por quê? Porque às vezes a gente se cansa das pessoas ruins, se cansa de ser machucado, se cansa da falta de palavra que o ser humano tem, que eles te prometem, né, que vão vir a instalar um negócio e não deixa para lá. Aí eles te prometem que vai colocar um vídeo e não coloca. Não, deixa para lá, é uma brincadeira. E, não, você se machuca porque você não vê, sabe, as coisas acontecendo. Mas não podemos deixar que a mágoa, a dor, o rancor nos paralisem, gente. Fala: agora eu não acredito em ninguém, agora eu não vou fazer, agora valeu, mas eu não vou fazer. Até aqui chegou, não vou fazer. Não. Jesus conhecendo. Você acha que Jesus não sabia para a casa de quem ele estava indo? Você acha que Jesus sabia ou não sabia? Sabia, ele era um fariseu, mas mesmo assim ele entrou, porque Jesus, ele vai onde ele é convidado, e presta atenção nisso, não importa o ruim que você seja, convida Jesus a entrar na tua vida. O fariseu era um cara ruim, o fariseu era um cara de coração endurecido, mas Jesus, ele mesmo assim, ele convidou Jesus, e Jesus foi, e isso mostra que Jesus não está olhando: eu vou entrar nessa casa, eu vou entrar naquela outra, aquele é legal, então lá eu vou, não, aquele tem um rango bem gostoso, vou ir. Não, Jesus, ele vai onde ele é convidado, não importa quem você seja, não importa teu passado, não importa tua história, abre teu coração e deixa Jesus entrar. Ele vai, mas quando ele chegar, não perca a oportunidade de eu amar, de eu buscar, de eu adorar, de dizer o lindo que ele é, porque ele é lindo, amém? Isso que muda a nossa vida, o reconhecimento de quem é Jesus. Quem é Jesus? E tenha amor verdadeiro por Ele, porque às vezes tem gente que fala muito, mas fala nada. E a própria Bíblia diz, em Mateus capítulo 12, versículo 37, pelas tuas palavras serás condenado, mas pelas tuas palavras serás justificado. Tem palavras que vocês podem pronunciar para o Senhor que vão justificar você. Já pensou? Então, que Deus nos ajude, que Deus mude e transforme nossa atitude, nosso coração. Sabe? Que as tuas ações caminhem juntamente com os teus pensamentos. Que teus pensamentos estejam alinhados com as tuas ações, para que você dê fruto. Pare de falar coisas que você não está fazendo e nunca vai fazer e nunca acreditou. Comece a falar e fazer, porque Deus se agrada disso. Deus se agrada daquele que tem atitude para fazer as coisas conforme a sua vontade. Pare de ser fingido. Pare de tentar agradar o outro e comece a agradar a Deus e a você mesmo. Porque aquilo que você faz é conforme aquilo que você acredita. E normalmente os nossos pezinhos nos levam pelo caminho dos nossos pensamentos. Aquilo que você faz está conectado com teus pensamentos. Então, não fique se traindo a você mesmo. Porque às vezes a gente acaba se traindo a nós mesmos, fazendo as coisas que nós sabemos que não é para fazer. E perdemos grandes oportunidades de Deus.